Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde mergulhamos nas histórias que moldaram a nossa fé. Hoje, vamos para mais um episódio da nossa série, e a história é uma das mais poderosas e simbólicas de toda a Bíblia, a de Noé. Preparem o coração, pois vamos falar sobre o que acontece quando todos duvidam, mas Deus manda construir. Imaginem um mundo que se afundava não em água, mas em sua própria maldade e corrupção. A humanidade havia se distanciado tanto do Criador que a terra inteira gemia sob o peso do pecado. Em cada esquina, a zombaria, a violência e a indiferença a Deus eram a norma. Era um cenário desolador, quase sem esperança. Mas no meio desse caos, no meio de um mundo que virou as costas para o céu, havia um homem chamado Noé. A Bíblia o descreve como justo e íntegro entre o seu povo. Ele andava com Deus. Pense no que isso significa. Em uma geração inteira, apenas um homem e sua família se mantiveram fiéis. E foi a esse homem que Deus escolheu para uma missão que parecia impossível, até mesmo louca. O Senhor olhou para a terra e se entristeceu com o que viu. Então, ele falou diretamente com Noé. Não foi um sussurro, mas uma ordem clara e divina. Faça para você uma arca de madeira. Um dilúvio virá sobre a terra para destruir toda a vida, mas com você estabelecerei a minha aliança. Agora, vamos nos colocar no lugar de Noé por um instante. Ele nunca tinha visto chuva daquela forma. A ideia de um dilúvio que cobriria o mundo inteiro era algo inimaginável. E a ordem era construir um barco gigantesco, com medidas específicas no meio de terra seca, longe do mar. Humanamente falando, não fazia sentido nenhum. Era um projeto monumental que exigiria anos de trabalho, recursos e uma dedicação absurda. E o pior, ele teria que fazer isso sob o olhar crítico e zombeteiro de todos ao seu redor. Vocês conseguem ouvir as risadas? Os vizinhos passando e comentando: "Olhem o velho Noé! Enlouqueceu de vez, construindo um navio no meio do nada." As crianças apontando, os amigos o abandonando, a sociedade inteira o rotulando como um fanático. Cada martelada que Noé dava era acompanhada por uma onda de desprezo. Ele realmente acha que vai chover tanto assim? Eles devem ter se perguntado. A pressão para desistir deve ter sido imensa. Todos os dias ele acordava para enfrentar não só o trabalho físico exaustivo, mas também a muralha de incredulidade e ridicularização. Mas aqui está o ponto central da história de Noé, e a lição que ecoa até hoje. Ele não construiu a arca pela lógica humana. Ele construiu pela fé. A sua confiança não estava no que seus olhos viam ou no que as pessoas diziam. A sua confiança estava na palavra de quem lhe deu a ordem, o próprio Deus. A obediência de Noé não era cega. Era uma obediência baseada em um relacionamento profundo com o Criador. Ele conhecia a voz do seu Senhor. E quando Deus fala, o justo obedece, mesmo que o mundo inteiro o chame de louco. E assim, por anos a fio, Noé e sua família trabalharam. Serraram madeira, passaram piche, seguiram cada detalhe da instrução divina. Eles não estavam apenas construindo um barco. Estavam construindo um monumento à obediência. Estavam materializando a sua fé em forma de madeira e trabalho duro. Enquanto o mundo se entregava aos seus prazeres e ignorava os avisos, a arca ia tomando forma. Um testemunho silencioso, mas poderoso, da promessa e do juízo que estavam por vir. Então, o dia chegou. O dia que provaria quem estava certo. Noé, sua família e os pares de animais entraram na arca e a porta foi fechada. Não por Noé, mas pelo próprio Deus. E o céu, antes claro e zombeteiro, começou a escurecer. As primeiras gotas de chuva caíram. Talvez, no início, as pessoas até tenham achado graça. Uma chuvinha. E daí? Mas a chuva não parou. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A água subiu, implacável. As risadas se transformaram em gritos de pânico.
A zombaria se tornou desespero. O mundo que duvidou agora se afogava na consequência de sua incredulidade. E no meio do caos absoluto, da destruição e das águas que cobriam até as mais altas montanhas, a arca flutuava, segura, protegida, um refúgio de salvação navegando sobre o juízo. Lá dentro, a família de Noé estava a salvo, não porque eram mais inteligentes ou mais fortes, mas porque acreditaram e obedeceram quando ninguém mais o fez. Dias e noites se passaram. 150 dias as águas prevaleceram sobre a terra. O silêncio deve ter sido profundo dentro da arca, um silêncio de espera e confiança, até que finalmente a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé esperou ainda mais, pacientemente. Ele soltou um corvo, depois uma pomba. Na segunda vez, a pomba voltou trazendo no bico um ramo novo de oliveira. Imaginem a emoção daquele momento. Não era apenas uma folha, era um sinal, a promessa de um novo começo. A prova de que a ira havia passado e a graça de Deus estava florescendo novamente. A esperança havia renascido. A história de Noé nos ensina uma verdade eterna. Obedecer a Deus, especialmente quando ninguém entende ou apoia, é o primeiro e mais crucial passo para testemunhar o milagre. Enquanto o mundo ri e duvida, Deus está preparando um caminho de salvação para aqueles que creem. A sua fé pode parecer loucura para os outros. Suas escolhas, baseadas nos princípios de Deus, podem ser motivo de piada. Mas lembre-se, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E ele sempre honra a fé que se traduz em obediência. A arca não era só um amontoado de madeira. Era o símbolo da salvação provida por Deus. Era a prova de que, em meio ao julgamento, Deus sempre oferece um caminho de escape para quem confia nele. E essa verdade não ficou no passado. Até hoje, o princípio é o mesmo. O mundo pode estar desabando em crises, em valores invertidos, em desesperança. Mas quem permanece firme na rocha, que é Cristo, encontra abrigo seguro quando a tempestade vem. A nossa arca hoje é a nossa fé inabalável em Jesus, o nosso refúgio e fortaleza. Talvez você esteja hoje enfrentando o seu próprio projeto da arca. Deus pode ter colocado um chamado no seu coração que parece grande demais, que ninguém ao seu redor entende. Pode ser um ministério, uma mudança de carreira, uma decisão familiar, ou simplesmente viver uma vida de santidade em um ambiente hostil. As vozes da dúvida podem estar gritando ao seu redor. Mas eu te pergunto, em qual voz você vai confiar? Na voz da multidão ou na voz do Criador que te ama e tem um plano para a sua vida? A história de Noé é um convite para sermos corajosos. Um convite para construir nossa vida sobre a fundação sólida da palavra de Deus, mesmo que isso nos custe popularidade ou conforto. Porque no final, a única opinião que importa é a dele. Quando o dilúvio da vida vier, e ele virá para todos de uma forma ou de outra, a única coisa que nos manterá seguros é a nossa obediência e a nossa fé no Deus que fecha a porta da arca e nos faz flutuar sobre o caos. Que a jornada de Noé inspire você a continuar martelando, a continuar construindo, a continuar obedecendo, mesmo quando a chuva ainda não caiu. Sua fidelidade silenciosa hoje é a preparação para o grande livramento de amanhã. Obrigado por ficarem comigo até aqui neste episódio. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da nossa jornada pela Bíblia. Deixe nos comentários o que a história de Noé mais te ensina. Fiquem com Deus e até a próxima.